Números, capítulo 3. Esta é a árvore genealógica de Arão e Moisés, referente à época em que o Eterno falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão eram Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar, sacerdotes ungidos que foram ordenados para servir nesse ministério. Mas Nadab e Abiú caíram mortos na presença do Eterno, quando ofereceram sacrifícios não autorizados a ele no deserto do Sinai. Eles não deixaram filhos. Por isso, apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante o tempo de vida de seu pai Arão. O Eterno ordenou a Moisés: faça vir à frente a tribo de Levi e apresente os levitas a Arão, para que possam ajudá-lo. Eles devem servir a Arão e a toda a congregação na tenda do encontro, fazendo o trabalho da habitação. Eles serão responsáveis por todos os utensílios da habitação, administrando as questões relativas a ela, quando o povo de Israel vier cumprir suas obrigações. Dedique os levitas a Arão e seus filhos. Eles estão sendo designados seus auxiliares exclusivos. Arão e seus filhos foram designados para ministrar como sacerdotes, e qualquer pessoa que tentar abrir caminho à força para ocupar esse cargo será condenada à morte. O Eterno disse também a Moisés: tomei os levitas do meio do povo de Israel como substitutos de todos os primogênitos israelitas. Os levitas pertencem a mim. Todos os primogênitos são meus. Quando matei os primogênitos do Egito, consagrei para meu uso todos os primogênitos de Israel, humanos ou não. Eles me pertencem. Eu sou o Eterno. O Eterno ordenou a Moisés no deserto do Sinai: conte os levitas por famílias e clãs. Conte todos os levitas do sexo masculino, a partir de 1 mês de idade. Moisés os contou, exatamente conforme a instrução do Eterno. Estes são os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos clãs gersonitas: Libni e Simei. Os filhos de Coate por clãs: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari por clãs: Mali e Muzi. Esses são os clãs de Levi, família por família. Gerson foi o antepassado dos clãs de Libni e Simei, conhecidos como os clãs gersonitas. Todos os do sexo masculino, a partir de 1 mês de idade, contavam 7.500. Os clãs gersonitas estavam acampados no oeste, por trás da habitação, liderados por Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas eram responsáveis pela manutenção da habitação, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que está em volta da habitação e do altar e das cordas. Em resumo, tudo que estava associado a esse serviço. Coate foi o antepassado dos clãs dos Amramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Eles eram conhecidos como clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino que tinham 1 mês de idade ou mais era 8.600. Os coatitas eram responsáveis pelo santuário. Os clãs coatitas ficavam acampados no lado sul da habitação, liderados por Elisafã, filho de Uziel. Eles eram responsáveis por carregar a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário usados na adoração e a cortina, tudo o que estava associado a esse serviço. Eleazar, filho do sacerdote Arão, supervisionava os líderes dos levitas e todos os responsáveis pelo santuário. Merari foi o antepassado dos clãs dos Malitas e dos Musitas,
conhecidos como clãs Meraritas. O número de todos os do sexo masculino que tinham 1 mês de idade ou mais era 6.200. Eram liderados por Zuriel, filho de Abiail, e ficavam acampados no lado norte da habitação. Os Meraritas eram responsáveis pelas armações da habitação, seus travessões, colunas, bases e todo o seu equipamento, tudo que estava associado a esse serviço, como também pelas colunas do pátio que está em volta da habitação, com suas bases, estacas e cordas. Moisés, Arão e seus filhos ficavam acampados no lado leste da habitação, na direção do sol nascente, à entrada da tenda do encontro. Eles eram responsáveis pelo santuário e pelos rituais de adoração. Qualquer outra pessoa que tentasse realizar essas funções seria condenada à morte. O número total de levitas contados, segundo a ordem do Eterno a Moisés e Arão, clã por clã, todos os do sexo masculino com 1 mês de idade ou mais, foi de 22.000. O Eterno ordenou a Moisés: conte todos os primogênitos do povo de Israel que tenham 1 mês de idade ou mais. Faça um registro dos seus nomes e então separe os levitas para mim. Lembre-se, eu sou o Eterno. No lugar de todos os primogênitos de Israel, bem como as primeiras crias dos animais dos levitas, no lugar dos animais pertencentes ao povo. Eu sou o Eterno. Em obediência à ordem do Eterno, Moisés contou todos os primogênitos do povo de Israel. O número total de primogênitos de 1 mês de idade ou mais, registrados nome por nome, foi de 22.273. O Eterno instruiu a Moisés: aceite os levitas no lugar de todos os primogênitos de Israel, e as primeiras crias dos animais no lugar dos animais deles. Os levitas são meus, eu sou o Eterno. Faça o resgate dos 273 primogênitos dos israelitas que excedem o número de levitas, ao valor de 60 gramas de prata para cada um, conforme o padrão do santuário. Entregue o dinheiro a Arão e seus filhos pelo resgate do excedente de israelitas. Moisés recolheu o dinheiro do resgate do excedente de israelitas em relação aos levitas. Dos 273 primogênitos dos israelitas, ele recolheu quase 16 quilos de prata. Moisés entregou o dinheiro do resgate a Arão e seus filhos, como o Eterno havia ordenado. Números, capítulo 4. O Eterno ordenou a Moisés e Arão: contem a linhagem coatita dos levitas por clã e família. Registrem todos os homens entre 30 e 50 anos de idade, todos os que estão aptos para o ministério na tenda do encontro. Este é o serviço na tenda do encontro: cuidar das coisas santíssimas. Quando o acampamento estiver pronto para partir, Arão e seus filhos devem entrar, retirar o véu protetor e cobrir a arca da aliança com ele. Depois, devem cobri-la com uma cobertura de couro de golfinho, estender um pano azul sobre ela e pôr os varões no lugar. Em seguida, devem estender um pano azul sobre a mesa da presença e preparar a mesa com os pratos, os recipientes do incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas. Os pães precisam estar sempre sobre a mesa. Tudo deve ser coberto com um pano vermelho e com o couro de golfinho. Depois, serão postos os varões. Devem cobrir com um pano azul o candelabro e as lâmpadas, as tesouras de aparo, os apagadores e os jarros de suprimento de óleo. Depois, devem embrulhar tudo com couro de golfinho e pôr sobre um suporte para serem carregados.
Também cobrirão o altar de ouro com um pano azul, e depois com couro de golfinho, e o porão sobre um suporte para ser carregado. Eles deverão embrulhar todos os utensílios usados na ministração no santuário num pano azul, cobri-los com couro de golfinho e pô-los num suporte para serem carregados. Deverão remover as cinzas do altar de bronze e cobri-lo com um pano roxo. Ajeitarão sobre ele todos os utensílios da ministração no altar: os braseiros, os garfos, as pás e as bacias e tudo mais, e os cobrirão com couro de golfinho. Depois porão os varões no lugar. Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir todos os utensílios e artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas se apresentarão para carregá-los. Mas não poderão tocar as coisas sagradas, para que não morram. Os coatitas são responsáveis por carregar todos os objetos que estão na tenda do encontro. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será responsável pelo óleo para a iluminação, pelo incenso aromático, pela oferta costumeira de cereal e pelo óleo da unção. Ele será responsável por toda a habitação e tudo o que há nela, até mesmo seus utensílios e os artigos sagrados. O Eterno disse também a Moisés e Arão: não deixem que os clãs dos coatitas sejam eliminados entre os levitas. Vocês deverão protegê-los, para que eles não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Para protegê-los, Arão e seus filhos deverão entrar antes deles no santuário e indicar a cada homem sua responsabilidade e o que ele deverá carregar. Mas os coatitas não poderão entrar para ver as coisas sagradas, nem mesmo por um momento. Se o fizerem, morrerão. O Eterno ordenou a Moisés: conte também os gersonitas, tribo por tribo, de acordo com as famílias de seus antepassados. Registre todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que estão aptos para o ministério na tenda do encontro. Os gersonitas, por família e clã, irão carregar os equipamentos pesados, as cortinas internas do santuário e a tenda do encontro, a cobertura da tenda e a cobertura externa de couro de golfinho, as cortinas da entrada da tenda, as cordas, todos os utensílios usados no seu serviço. Os gersonitas têm a incumbência de fazer todo o trabalho associado a essas coisas. A tarefa de levantar e carregar será realizada sob a supervisão de Arão e seus filhos, que determinarão o que cada um deverá carregar. Esse é o trabalho dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Itamar, filho do sacerdote Arão, supervisionará o trabalho deles. Conte os meraritas, segundo as famílias de seus antepassados. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos de idade, que estão aptos para o ministério na tenda do encontro. Esta será a responsabilidade deles em seu serviço na tenda do encontro: carregar as armações da habitação, os travessões, colunas e bases, bem como as colunas do pátio em volta da habitação com suas bases, estacas e cordas, e todos os utensílios associados a esse serviço. Deve ser mostrado a cada homem exatamente o que ele deve carregar. Essa será a responsabilidade dos clãs meraritas em seu serviço na tenda do encontro, sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés, Arão e os líderes da congregação contaram os coatitas segundo seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que estavam aptos para o ministério na tenda do encontro, contados segundo seus clãs, eram 2.750.
Esse foi o total de homens dos clãs coatitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram, como o Eterno havia ordenado a Moisés. Os gersonitas foram registrados segundo seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos de idade, que estavam aptos para o ministério na tenda do encontro, contados segundo seus clãs, eram 2.630. Esse foi o total de homens dos clãs gersonitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram, como o Eterno havia ordenado a Moisés. Os meraritas foram registrados segundo seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que estavam aptos para o ministério na tenda do encontro, contados segundo seus clãs, eram 3.200. Esse foi o total de homens dos clãs gersonitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram, como o Eterno havia ordenado a Moisés. Assim, Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram e registraram todos os levitas, segundo seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos de idade, que estavam aptos para o ministério na tenda do encontro, eram 8.580. A cada homem foi designado o seu serviço e o que deveria carregar, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Essa é a história da contagem e registro dos levitas, como o Eterno havia ordenado a Moisés.